Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast R3K Oficial, Sua Saúde, Nossa Especialidade. Hoje eu sempre com o meu parceiro aqui de bate-papo, Renato Kifuri, e hoje a gente teve uma ideia que a gente acha que é muito prático. Por exemplo, se eu te perguntar, sou alérgico a alguma coisa, posso tomar vacina? Perdi a dose de uma vacina, vou ter que recomeçar tudo de novo? Ou seja, perguntas do dia a dia, intervalo entre doses, uma série de perguntas muito práticas que a gente vai nesse bate-papo responder para você. Então, é um episódio diferente, mas é um episódio que certamente você vai ter que rever algumas vezes para lembrar qual era a resposta dessas situações. Seja bem-vindo, Renato. É isso aí, dúvidas do dia a dia, né? A gente sempre enfrenta isso com tanta vacina hoje disponível. Chegou a época da gripe, chegou a época da dengue, chegou a época da Covid-19. E tem outras tantas perguntas, nós vamos conversar aqui, o que pode fazer junto, o que é intervalo, se eu estou doente, tem muita dúvida que a gente recebe todo dia e por isso a gente teve essa ideia de conversar com vocês aqui, tirar alguns mitos e verdades sobre essas situações. Exatamente. Eu posso já primeira. Começar a sua... Não, eu vou para uma pergunta bem, acho que da pediatria, você deve ter muito frequente essa pergunta, né? A história da lactose, né? Cada vez mais é frequente, crianças, mesmo adultos, que apresentam alguma intolerância à lactose. E existiria a possibilidade também da alergia à proteína do leite, que são outro cenário. Então, eu queria que você desse uma esclarecida em relação às vacinas, para quem tem a intolerância à lactose, se pode, se não pode, se tem que tomar alguma coisa, falar com o alergista, como é que a gente faz? Eu vou acrescentar mais um ingrediente nessa conversa, que é o ovo, né? A questão da alergia ao ovo, Bem tem lembrado. muita gente ainda que acha que tem alergia ao ovo, precisa tomar alguns cuidados. Vamos ver o que é verdade nisso. A lactose, a intolerância à lactose não é uma alergia. Primeiro conceito que a gente precisa deixar claro, né, Rosana, aqui ó, a intolerância à lactose é um distúrbio de uma enzima intestinal que não produz a tal da lactase e, portanto, você digere mal algumas substâncias que contêm esse produto, que dentro da vacina não tem lactose. Então, não há problemas em receber quem tem intolerância à lactose, nenhuma vacina. Isso não é contraindicação para nenhuma vacina. Alergia à proteína do leite de vaca. Aqui nós estamos falando de alergias. Essa pessoa é alérgica, tem uma proteína específica que ela produz uma reação exagerada, que é a reação alérgica, à proteína do leite de vaca. São raras as vacinas que têm componentes da proteína do leite de vaca na sua formulação. Tem uma do sarampo aqui no Brasil que utilizam, então é importante avisar quando vai tomar a vacina do sarampo. Basicamente, só essa vacina hoje... Praticamente é só essa e de um laboratório específico. De um laboratório específico. Como às vezes a gente tem esses dois laboratórios, quem tem alergia à proteína do leite de vaca e vai tomar a vacina do sarampo, é bom avisar. E o ovo, aí tem muita, vamos dizer, desinformação a esse respeito. São poucas as vacinas, eu vou dizer, limitado à febre amarela, praticamente, que tem bastante ovo na formulação da vacina. O vírus da febre amarela é cultivado lá no ovo e, consequentemente, você tem ali uma quantidade residual de proteína do ovo presente na vacina. A da gripe, que também usa um pouquinho do ovo, não é bem o ovo, usa o embrião do ovo, tem traços de proteínas do ovo, mas hoje a gente não considera quem é alérgico ao ovo alguma contraindicação para gripe. É tão pouco que os estudos hoje mostram que você deve vacinar quem tem alergia ao ovo contra a gripe, do mesmo jeito que você vacina quem não é alérgico. Então a gente nem pergunta. Se alguém chega para tomar vacina da gripe na campanha, a gente não pergunta, tem alergia ao ovo, tem alguma... A gente vacina todo mundo. Diferente da febre amarela. Então, recapitulando. Intolerância à lactose, sem nenhum problema, com qualquer vacina. Vacina com proteína leite de vaca, só do sarampo de um único laboratório, tomar cuidado quem é alérgico. Avisa que tem alergia. E febre amarela, e ovo, febre amarela. E só para terminar, tinha uma cultura lá atrás, falava, vou dar vacina do sarampo para o meu filho, vou dar ovo para ele comer antes da vacina, para ver se ele é alérgico ou não. A quantidade de quem é alérgico ao ovo vai passar muito mais mal com o ovo do que com a quantidade de ovo que tem dentro da vacina. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Se quem for alérgico grave ao ovo, vai desenvolver essa alergia ao comer o ovo e não ao tomar vacina. Então, bobagem isso também, vacina, e a gente vai seguindo. Aqueles que apresentarem reação alérgica, a gente vai limitar as próximas doses. Não, e é muito frequente ovo com gripe. Eu vi essa semana, alguém fala, não, eu não vou tomar porque eu tenho alergia ao ovo. Eu falei, bom, qual é a relação de uma coisa com a outra? Não, e só para terminar, mais uma coisa, já que eu vou terminar mesmo,
Você pode ser alérgico a algum componente da vacina, isso pode Lógico, acontecer. Às vezes você vai descobrir ao tomar uma primeira dose, tomar uma vacina de hepatite ou de HPV e fez uma urticária, uma reação alérgica, e aí provavelmente você é alérgico a algum componente específico daquela vacina e que as próximas doses provavelmente vão ser contraindicadas ou a gente vai até mudar o laboratório, ter outra estratégia de prevenção. Mas esses casos são muito raros. Não, e sempre com a história de ter tido a reação alérgica à dose prévia. Né? Vamos para outra pergunta, Rosana, que agora eu vou te fazer. Tomo alguns remédios, né? Estou tomando antibiótico, posso tomar vacina? Estou tomando corticoide, posso tomar vacina? Não falando da doença, estou falando dos medicamentos, para a gente chegar nas doenças, mas eu estou tomando algum remédio, uso estatina, eu tomo remédio para o coração. Os remédios interferem com as vacinas? Anticoagulante. Eu, como que lido com adulto, não é nada incomum a pessoa falar, estou tomando anticoagulante, pode tomar vacina? Então, assim, a resposta, de uma maneira geral, é sim. Né? Sim, o quê? Posso tomar? Pode tomar a vacina. Mesmo tomando antibiótico. Lógico, a gente sempre pergunta o motivo que está tomando antibiótico. Claro. Vamos supor que estava com uma febre alta até ontem, certo? Iniciou o antibiótico, claro que nós vamos aguardar para ver a evolução, ver o que está acontecendo. Mas o fato de estar sob uma antibiótico terapia não é contraindicação para nenhuma vacina, Perfeito. Assim como todas as outras medicações, com algumas exceções, né? Você citou corticoide. Corticoide, a gente sabe que dependendo da dose e do tempo que eu uso um corticoide, você pode sim ter uma ação imunossupressora. Então, para dar um exemplo prático aqui, alguém que toma corticoide há mais do que 2 semanas, um uso mais prolongado ou uma dose maior, vou falar em números só para as pessoas saberem, pelo menos 2 miligramas por quilo, e daí sim passa a ser uma dose imunossupressora. Nesta situação, você, lógico, deve conversar com o seu médico e evitar as vacinas de vírus vivo. Não certo? É qualquer vacina. Não é qualquer vacina. Nós estamos falando de vacina de varicela, tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, febre amarela, que a gente acabou de citar, a própria dengue. Ou seja, nesta situação, caso a imensa maioria que usa corticoide ou inalatório... isso é comum na pediatria, né? Faz uso da bombinha, tá com uma bronquite, uma rinite. Ou um colírio com corticoide... ou um corticoide que precisou 5 dias, que é um uso frequente, ou pomada com corticoide, nada disso contraindica a vacinação, mesmo a vacina de vírus vivo. Então, recapitulando como você fez, tem que ser dose mais elevada de imunossupressão e o período mais prolongado, e especificamente para as vacinas de vírus vivo. E para fechar, o anticoagulante? Não tem problema. Se a pessoa toma anticoagulante e a injeção é intramuscular, o que a gente sempre pede é para fazer a melhor compressão no local, exatamente porque ele acaba tendo um sangramento, ou eventualmente um gelinho local. Se você fala qualquer coisa fria local, faz uma vasoconstrição e não tem risco de sangramento. Então, basicamente é isso. Boa. Indo nessa linha aí de perguntas frequentes, uma das coisas que a gente vê sempre, Renato, é assim... vou dar um exemplo. Tomou primeira dose de, sei lá, HPV, né? Tomou a primeira dose de HPV, em teoria, se for até, né, hoje em dia a gente está falando até 20 anos, teria uma segunda dose em 6 meses e a pessoa só lembrou mais de 1 ano depois. Ou, se algum adulto que deveria tomar a primeira dose, a segunda dose depois de 2 meses e a terceira dose 6 meses depois da primeira, não tomou essa segunda dose e lembrou disso lá com 5 meses. Ou seja, quando você perde alguma das doses na sequência da sua vacinação, o que você tem que fazer? Você tem que recomeçar tudo de novo? Talvez seja uma das dúvidas mais frequentes em adultos, né? Porque as crianças atrasam menos, mas os adultos, nós, com frequência, adiamos, postergamos, esquecemos. E na hora que você vai ver, você tem lá faltando a terceira dose, faltando a segunda, e não completou o seu esquema vacinal. A recomendação sempre é terminar o esquema começado, jamais recomeçar. Por quê? Qual que é a lógica disso, né? A gente, quando faz uma vacina, a gente começa a preparar o nosso sistema imunológico. Então, ele começa já a produzir as células de defesa, começa a produzir os anticorpos, uma produção inicial que fica lá latente, que fica lá já começada. Então, quando você vai fazer a segunda dose, mesmo que tenha passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aquele sistema imunológico já foi estimulado uma vez e agora ele vai receber o seu segundo estímulo e, eventualmente, o terceiro, quarto, dependendo do número de doses da vacina que a gente está conversando. Então, não recomece.
termine o esquema o quanto antes. Dose dada nunca é dose perdida. Eu sempre uso essa frase. Dose dada não é dose computada ou não é dose perdida. Válida. E a gente tem que lembrar um aspecto importante. Enquanto você não termina o seu esquema, você não está protegido. Tomei uma dose de hepatite, peguei hepatite. Você não terminou, são 3 doses. Então, não garante aquela proteção enquanto você não termina o esquema. Você termina o esquema, você está protegido. Mas enquanto você não encerra essas doses propostas, né, pelo esquema, dependendo da vacina e da idade, a gente tem aí uma não proteção completada. O esperado da vacina não vai cumprir o seu papel. É claro que, de preferência, cumpra o intervalo estabelecido, porque aquele intervalo não é à toa. Quer dizer, os estudos todos para chegarem nos números, olha, protege não sei quantos % evita não sei quantos % de complicações, eles são baseados em esquemas padrões. E óbvio que o ideal é você seguir o esquema padrão. Agora, se por algum motivo perdeu, é isso que a gente está falando, dose dada não é dose perdida. Agora eu vou falar desse cara. Esse cara que perdeu a dose, não sabe se tomou faz tempo, e ele chega lá na unidade de vacinação, na clínica ou no posto de saúde, e falam para ele, o senhor tem atrasado com a sua vacina do HPV, você está atrasado com a vacina do HPV, tem achado tétano para fazer. Aí vira para ele e fala, você tem 4 vacinas para tomar. Tem a do sarampo que você não tomou, a febre amarela, a hepatite, o HPV... Quantas vacinas eu posso fazer no mesmo dia? Uma interfere na outra, aplicação simultânea de vacinas. Se eu quero corrigir esse atraso, né, que eu tenho de algumas vacinas, tudo bem eu fazer 2, 3, 4? Tem limite? Essa pergunta é outra bastante frequente, né? Ou seja, quanto eu posso estimular o meu sistema imune com antígenos, que as vacinas não deixam de ser um antígeno que você aplica para você poder criar defesa e anticorpos, etc. Eu te digo, Renato, que qualquer um de nós, diariamente, a gente entra em contato com um número imenso de antígenos, eu estou falando poeira, alimento, imenso de antígenos, todos os dias, e nem por isso o nosso sistema imune fica saturado. Então, a quantidade de vacinas, de antígenos estimulados por vacinas, mesmo que eu tome 4 num dia, 5 num dia, é muito menor do que os estímulos naturais que a gente tem diariamente. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema, eu diria que, claro, ninguém quer tomar 5 picadas no mesmo dia. Então, o que tem é uma justificativa, primeiro, de comodidade. Conforto. E por isso que existem hoje vacinas combinadas, né? Nós estamos falando de vacina simultânea, significa, tomo aqui uma, hepatite A aqui, hepatite B aqui. O que hoje tem são vacinas combinadas, que você faz hepatite A e B na mesma injeção. Então, claro, se eu puder optar, eu prefiro por uma só. Então, por isso que hoje você tem uma pentavalente, que são 5 vacinas dentro de uma só, você tem uma hexavalente, que são 6 vacinas dentro de uma só. Então, sem dúvida, tem mais conforto. E em termos de evento adverso, que o pessoal fala, mas se eu tomar 4, 5 vacinas hoje, eu não vou ter muito mais evento adverso? Eles não vão se somando. Claro, você pode ter o evento adverso relacionado a alguma das vacinas que você tomou, mas eles não vão potencializar o evento adverso. Então, assim, e isso eu vejo muito lá no Emílio Ribas, a gente trabalha no CRI, é muito comum. A pessoa vai viajar, tá em cima da hora para fazer as vacinas, acaba saindo com 4 vacinas. Tudo bem, não vai sobrecarregar, vamos dizer assim, o sistema imunológico. E tem vários músculos, às vezes a gente pode fazer 2 no braço, pode fazer na perna, pode fazer até do lado aqui na coxa, tem outras técnicas, né, que a gente utiliza no músculo chamado ventroglúteo. Então, tem as clínicas e os laboratórios e os postos de saúde estão muito preparados para fazer vacinação simultânea. É isso aí. Outra pergunta, deixa eu ver minha lista aqui, que a gente tem falado bastante, é em relação a intervalo de doses. É algo, todo dia eu recebo, tipo assim, olha, sei lá, vou dar um exemplo de hoje, né, que a gente, tive dengue, e tô na idade, consegui a vacina, quero tomar a vacina, consegui, foi difícil, mas eu tive dengue. Quando que essa pessoa pode tomar a vacina? Assim que ela melhorar da doença, ela pode tomar a vacina de dengue? E já engato outras perguntas. Ela teve dengue, mas ela quer tomar a vacina da gripe. Ela tem que esperar alguma coisa? Como é que funciona isso na prática? Bom, aí também outra pergunta, mas que exige uma resposta um pouco mais elaborada. Mas vamos ver. Entre a doença e a vacina contra qual
esse produto quer te proteger, vamos dizer que como você deu o exemplo, tive dengue, quero tomar vacina de dengue. Tive gripe, quero tomar vacina de gripe. Tive um sarampo, quero tomar vacina de sarampo. Tive uma coqueluche e assim por diante. Em geral, você aguarda um período, um intervalo maior. Tive um zoster, quando eu posso tomar uma vacina de zoster? Né? Tem um intervalo maior, porque aqueles anticorpos induzidos pela infecção natural podem interferir na resposta da vacina. Você está cheio de anticorpos contra a dengue, você está cheio de anticorpos contra o zoster. E aí você vai tomar a vacina pode ter uma eficácia menor, porque aqueles anticorpos que você desencadeou pela doença, na sua defesa, vai competir com o estímulo da vacina e você tem um resultado de... Não tem problema de efeito colateral. O problema é você ter um resultado... ter uma resposta talvez um pouco inferior do que você teria se você tivesse longe. Não ser o melhor momento, vamos dizer assim. Momento. Até porque muitas vezes o risco de você adoecer, se você ter outro zoster depois que você acabou de ter, é muito raro. Isso. E vai demorar uns 6 meses pelo menos. Dengue, mesma coisa. 6 meses pelo menos. Então, quando você acaba de ter uma doença... Né, especialmente essas que são causadas por vírus, em geral você aguarda um tempo para você fazer, e para cada vacina há um tempo diferente. Para outras doenças, uma doença é uma e a vacina é outra, então eu tive dengue, quero tomar gripe, eu tive gripe, quero tomar dengue, aí não há um intervalo mínimo, a pessoa precisa estar bem, em condições de receber uma vacina, já passou a febre, já passou o seu mal-estar, não está mais sentindo mal. Especialmente a febre é um indicador da gente adiar vacinas, né? A vacinação em situações de febre é motivo de adiar. A gente nunca vacina alguém que esteja com febre nas últimas 24, 48 horas. Você não sabe o que ele está tendo ainda, né? Muitas vezes. Então você adia, espera pelo menos 2 dias sem febre e vacina. Então, resumindo, quem teve uma doença e vai se vacinar contra essa própria doença, em geral, consulte seu médico, que há intervalos próprios para cada um tipo de doença. Ou até nem há tantos intervalos, dependendo da vacina. Por exemplo, da coqueluche, por exemplo, da gripe. São vacinas que você pode fazer independente de quando foi a sua doença. Mas a maioria tem intervalos. Para vacinas que não têm relação com a doença que você teve, você estando bem, você pode vacinar independente do intervalo. Tá ótimo. Eu só, na gripe, só para deixar claro, porque assim, vamos pegar o exemplo dos zóster. Se eu tive zóster, a gente fala em 6 meses, porque a chance de você ter zóster de novo, nos primeiros 6 meses, é raríssimo, tá? Quando a gente vai para a gripe, como a vacina não é para um vírus só, nós estamos falando de pelo menos 3 ou 4 vírus de influenza, daí este intervalo não é de 6 meses, porque daí já até acabou a passagem do vírus. Você pode pegar uma gripe com um mês de intervalo. Então, se eu tive gripe, nós estamos em vacinação de gripe agora. Em plena temporada, né? Em plena temporada não, as duas coisas, temporada da circulação do vírus e também em campanha de gripe. Então, é claro que você estando bem, né? Uma vez você está recuperado, no caso da vacina da gripe, você pode praticamente fazer, sei lá, você estando bem, em geral, umas 2 semanas depois, você já pode fazer a vacina. Então, depende da doença e depende do que essa vacina oferece. Se é para um tipo, se são para 9 tipos, como é HPV, depende disso. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já falando sobre Covid-19. Nós já tivemos, tem muita gente aqui que está nos escutando, que já tomou 3, 4, 5... 8 doses, sei lá, mas vamos discutir isso, se precisa tomar, qual que é a situação atual, quem precisa tomar, que vacina tomar, até breve. Voltando aqui no nosso episódio do R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade, paramos aqui num ponto importante que é a Covid-19, né? Nós temos aí uma experiência muito grande de vacinar praticamente toda a população brasileira, com 1, com 2, com 3, com 4 doses. E agora, Rosana? Pode continuar tomando, não faz mal tomar. É que nem uma vacina da gripe fazer todo ano. Qual que é a ideia? Primeiro, lembrar que nós estamos num momento absolutamente diferente do que a gente estava em 2020 e 2021, naquele horror que foi aquela pandemia, onde ninguém tinha proteção. Ninguém tinha tido a doença natural, estávamos adoecendo e não tinha vacina naquela época. Hoje, 2024, eu diria que praticamente não existe ninguém que ou não teve a doença, ou nunca tomou nenhuma dose de vacina. Então, o mínimo de base imunológica contra o SARS-CoV, que é o vírus que causa a Covid, praticamente todo mundo tem, exceto as crianças, que eu vou deixar para você falar. Vou falar. Mas nós, né, praticamente todo mundo. Então, hoje, Renato, não tem mais sentido, e eu sempre recebo isso. Meus pacientes falam, doutor, eu tomei 5 doses. Preciso tomar mais uma, né? Alguém de, sei lá, 63 anos.
A pergunta hoje não é quantas doses você tomou, e sim quando foi a sua última dose. Porque o vírus ele é tão mutante, ele tem tantas pequenas variações, que hoje é muito mais importante eu saber quando foi a sua última dose e qual vacina foi essa. Se foi uma vacina mais atualizada, se é uma vacina com o vírus lá original lá atrás, e assim vai. E por causa disso, e porque realmente a gravidade da doença, embora ainda continuem morrendo, infelizmente, 200 brasileiros por semana de Covid, mas de uma maneira geral, isso mudou porque as pessoas têm essa base imunológica. Então, o próprio governo define hoje que a prioridade de vacinação contra a Covid, a vacina está chegando, a vacina nova, atualizada, a XBB está chegando agora em breve, vai ser para grupos de maior risco. São os maiores de 60, são as gestantes, eu vou deixar as crianças para você falar, os profissionais da saúde, pessoas que têm alguma outra doença, pessoas que estão fazendo algum tratamento. Então, este grupo sim deve tomar a vacina. A vacina tende a ser anual, uma vez por ano. E em relação, mas eu tomei a bivalente, que era a última vacina, há, 4 meses atrás, eu posso tomar a vacina atualizada? O intervalo mínimo técnico é de 1 mês, porque nós estamos falando de uma vacina atualizada. Isso. Então, eu não sei o que o Ministério da Saúde vai definir em termos de intervalo mínimo, mas tecnicamente, 1 mês depois você já poderia estar tomando uma vacina atualizada em relação à vacinação anterior. E em relação às crianças, eu estou deixando aí para você falar que eu acho que essa sim é uma população que, infelizmente, não teve oportunidade da doença e muitas vezes não tem oportunidade da vacinação. A vacina, apesar de estar disponível, né, a partir dos 6 meses de idade, as nossas coberturas, a adesão das famílias, acho que ainda os pais não compreenderam ainda a importância da Covid-19 no primeiro e no segundo ano de vida. Tirando os idosos acima de 80 anos, o segundo grupo que mais hospitaliza por Covid no Brasil hoje são as crianças menores de 2 anos de idade. Exatamente pelo que você falou. Nunca viram o vírus, porque nasceram num momento já de mais tranquilidade, não foram expostos a ele, e estão com a cobertura vacinal lá embaixo, estão se vacinando muito pouco. Então é importante 2 estratégias para as crianças pequenas. Vacinar a grávida, então a gestante precisa ser vacinada, e vacinar a criança a partir dos 6 meses. Essa combinação de vacinação da gestante, passando os anticorpos, que não duram muito tempo, mas a partir dos 6 meses a criança já começa a produzir os seus próprios através da vacinação, é que vai nos garantir uma proteção adequada no primeiro, no segundo ano de vida, época que, como eu falei, tem sido muito importante. Então é bem isso, não importa quantas doses você tomou, é importante, a duração da proteção é curta, que nem da gripe. Quantas doses da gripe você tomou na vida? Você não é vários. Não me pergunta. Não pergunta. Mas nós já tomamos dezenas de doses de gripe todos os anos. Isso não nos libera de tomar vacina de gripe, porque o vírus mudou e porque a proteção para aquela vacina que eu tomei ano passado já perdeu. Então a gente precisa da vacina atualizada que vai chegar agora em breve. E para as crianças também vai ser vacina atualizada, Vai ser também vacina atualizada. Isso é outra coisa importante, que muitos pais não estavam querendo vacinar, estavam meio assim, porque a vacina que estava disponível era uma vacina que não era tão updated, né? Não atualizada em relação ao vírus. Então, lembrar que mesmo para as crianças, a vacina agora que começa, a vacinação que começa agora para a Covid, é vacina atualizada. Perfeito. Então, temos que fazer. Temos que fazer. Concorda? Perfeito. Renato, assim, nasceu um prematuro, tá? Mas prematuro mesmo. Estou falando de um pequenininho mesmo, lá menos de 1.000 gramas, 980 gramas, 28 semanas de idade gestacional, um belo de um prematuro que possivelmente deve ficar hospitalizado numa UTI neonatal. Eu diria que alguns meses. 2, 3 meses, né? 3 meses em geral. E aí, como é que fica a vacina? Ele é muito pequeno. Posso fazer? Não posso? Tenho que adiar? Qual é a recomendação? 11% dos partos aqui no Brasil acontecem antes de 37 semanas. Então, nós não estamos falando de pouca gente, não. É mais de 10% das nossas crianças nascem prematuras no Brasil. Claro que tem prematuros extremos, como a Rosana comentou, que nascem com 1.000 gramas ou menos de 1.000 gramas, e tem aqueles prematuros mais tardios, que nascem lá com 8 meses, com 7 meses e meio, com 8 meses e meio, que nascem muito pouco prematuros e são completamente diferentes. Uma coisa é você ter uma criança que nasceu de 28 semanas pesando 1 quilo, outra coisa é ter um bebê prematuro de 36 semanas que nasceu com 2,9 kg. São crianças completamente diferentes por diversos fatores.
O prematuro ele não recebe os anticorpos da mãe transferidos na gravidez, porque a grande carga desses anticorpos são transferidos no fim da gestação. E o prematuro não teve não deu fim. tempo de ele não teve receber. O fim da gestação. Ele nasce com pouco anticorpo transferido pela mãe. Ele é imaturo. Ele é prematuro na idade cronológica, mas ele é imaturo em todos os seus órgãos. Seu pulmão é imaturo, seu coraçãozinho é imaturo, sua pele, seus rins e seu sistema imunológico. Então, uma infecção num bebê de 9 meses, a mesmo bicho, a mesma bactéria, o mesmo vírus num bebê prematuro, é de uma gravidade, num risco muito maior, 16 vezes mais, pelo menos, por exemplo, para o vírus sincicial, de internar uma criança prematura se pega o mesmo vírus que um bebê que não é prematuro. Ou seja, em vez de adiar, estou entendendo, então, que é para fazer logo a vacina. Quanto antes, né? Na proteção logo. Então, nós temos aí algumas estratégias. Uma delas é vacinar quem convive com os prematuros. Certo. A gente sabe que muitas vezes quem transmite doença prematura é o pai, a mãe, o irmão mais velho, a avó, a babá, o avô, o tio que cuida. Então, essas pessoas que estão no entorno do prematuro, muitas vezes são as fontes de infecção, precisa vaciná-los. E o prematuro seguir sua idade cronológica. Ele tem 2 meses, não importa se ele tem 1,5 kg, se ele tem 2 kg, está dentro da UTI ainda, a gente vacina dentro da unidade neonatal. Não, no nosso serviço a gente vacina há muitos anos isso. E não perde a oportunidade de vaciná-los. Justamente porque o risco de pneumonia, de coqueluche, de diarreia por rotavírus, de vírus sincicial respiratório, é muito maior nessas crianças. Então, atrasar a vacina de prematuro é a pior sugestão que a gente tem para dar. Ou seja, a gente segue a idade cronológica, né? Ou Perfeito. seja, se ele nasce hoje, nasceu prematuro, ele devia ter nascido daqui a 2 meses, não interessa. Ele tem que fazer Exato. a vacinação de acordo com a idade do nascimento dele, Aos não 2 onde meses, ele iria exatamente, nascer. aos né? 2 Acho meses que de vida. Isso é importante a gente deixar claro, é certo? Importante. Às vezes precisa adiar, o bebê não está bem dentro do meu texto, até posterga às vezes, mas em geral não acontece isso, não. Tá ótimo. Acho que nós estamos caminhando para o fim. Acho que faltou a gente conversar talvez sobre alguns resfriados, alguns sintomas que às vezes fazem com que as pessoas pensem que possa ser uma contraindicação. Eu estou com coriza, Rosana, posso tomar vacina de gripe? A vacina não vai potencializar meu resfriado e vai me virar uma gripe? A vacina de gripe causa gripe? Vamos terminar com essa? Essa talvez seja a clássica. Tinha uma de HPV que eu ia querer dar um exemplo, mas você sabe que eu gosto. Mas vamos nessa. Vamos na gripe primeiro. Não, então, primeiro, a vacina da gripe é vírus morto, né? Ou seja, é vírus inativado. No processo de fabricação dessa vacina, você não tem um componente vivo dessa vacina. Então, estou falando isso porque a gente sempre fala que é impossível a vacina da gripe, estou falando especificamente desta, causar gripe. Então, se você hoje está em vacinação no seu prédio, na sua escola ou no trabalho, e você hoje amanheceu com um pouco de coriza, um pouco de espirro, mas está bem, não está com febre, comeu bem, etc. Você não tem nenhuma contraindicação, não vai potencializar o seu quadro clínico. Perfeito. Você pode e deve se vacinar sim. Tá? Isso aí. E posso mais uma só? Vamos. Porque essa a gente recebeu recente, que é o seguinte, é um pai preocupado com a filha que deveria ter tomado a sua vacina de HPV na idade que fornece na rede pública, no Programa Nacional de Imunizações. 9 a 14, ela tinha 12, 13 na época, e por algum motivo se perdeu e essa criança não foi vacinada. E hoje ela está com 18, uma moça de 18 anos. E a pergunta é, pode vacinar? Ainda tem na rede pública, vou na rede privada, vale a pena, perdi o pé, como é que você responde isso? Isso vale inclusive para outras vacinas, a meningite que é feito no adolescente, enfim, outras vacinas que ela poderia ter tomado na infância ou na adolescência e perdeu o prazo, entre aspas, de disponibilidade. A vacina do HPV foi colocada entre 9 e 14 anos por 2 motivos importantes. Primeiro, que a melhor resposta da vacina é nessa idade. A resposta, a produção de defesa, a duração da proteção é muito maior naquela que toma com 9, 10 anos de idade do que quem toma com 19, 20, 22, 23. Não tem nada a ver com o início de vida sexual, nada disso. A resposta tem a ver com a imunidade que é melhor. Exatamente. E claro, que também quando você vacina alguém com 9, 10, 11 anos, a chance de essa pessoa já ter se exposta ao HPV é muito pequena. Certo. Então você combina as duas estratégias. Eu vou vacinar alguém que nunca viu HPV, no melhor momento de responder pela vacinação, e a gente faz assim. Essa é a estratégia do Ministério da Saúde. Certo. Mas eu tenho 19, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos de idade, eu não posso tomar a vacina do HPV para me proteger do câncer, ou dos cânceres que o HPV causa? Pode e deve.
O fato de você já ter se exposto a algum tipo de HPV, a vacina tem 2 vacinas de HPV, uma com 4 tipos, outra com 9 tipos de HPV. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que já teve todos esses HPVs que estão na vacina. Então ela vai se beneficiar daqueles que ela ainda não se expôs. Lógico. Então a recomendação é vacine sim contra o HPV. Infelizmente não é gratuita para todos, o governo prioriza essa faixa etária. Mas essa etária. de 18 anos que eu estou dando exemplo, neste momento está tendo a oportunidade de completar a vacinação. O governo está fazendo uma reconvocação, né, para todos aqueles que estão com menos de 20 anos de idade e perderam a sua vacinação aos 12, 13, até aos 14 anos de idade, vão ter a oportunidade de receber uma dose para recuperar esse atraso que não fez. Exatamente. É por pouco tempo, mas eu acho que é um momento... temporário, então não perca tempo e vá vacinar. É hora de fazer. É isso aí. Renato, muito bom. Eu acho que a gente... Passeamos com o calendário quase todo. Tiramos várias dúvidas. Meu papel aqui estava cheio de dúvidas. Eu acho que a gente tirou várias dúvidas. Então, óbvio, eu sempre agradeço a parceria de você e faço favor de se despedir do nosso pessoal. Quem nos assiste, quem nos acompanha aqui no nosso podcast, no nosso site, no R3K Oficial, é o nosso Instagram, o Instagram da doutora Rosana, @Rosana Richman, @Renato Kifuri. Então, nos siga aí nas redes sociais, nos tocadores de podcast, que nós temos aí vários disponíveis, no nosso canal no YouTube. R3K, sua saúde é nossa especialidade. A gente tem feito aqui um trabalho convidando muitas vezes outros especialistas, colegas, jornalistas para debater temas como o nosso. Não deixe de mandar suas sugestões para a gente também. A gente gosta muito de ouvir o que vocês estão pensando, o que vocês estão querendo ouvir, para que a gente faça cada vez coisas mais legais em relação à saúde. Obrigado, Rô. É isso aí, eu que agradeço.